Fala galera, hoje eu queria comentar sobre um jogo que consegue ser épico, divertido, tosco, exagerado e até meio goofy, meio pateta, meio bobo, cara. Tudo isso numa combinação que você não vai ver num jogo qualquer, cara. É realmente uma experiência muito interessante. Eu queria falar sobre Metal Gear Solid 3 e sobre como a narrativa desse jogo consegue intercalar os momentos de humor e tosqueira, os momentos patetas do jogo com os momentos mais sérios e filosóficos. Na verdade isso é algo que acontece em todos os jogos da franquia, desde o Metal Gear Solid 1. Mas nesse jogo aqui, acho que ele é o melhor exemplo de como eles administram isso de maneira legal, cara. Na verdade a tosqueira desse jogo é meio que uma referência aos filmes de espionagem do James Bond. Na verdade é realmente uma referência a isso. E, claro, os momentos exagerados tem uma pitadazinha de referências do Kojima, de coisas da personalidade dele, claro. Mas esse jogo todo, ele é uma homenagem aos filmes do James Bond. E por isso esses momentos de exagero e de coisas muito toscas e engraçadas. Mas na real eu gosto bastante, isso dá muita personalidade ao game em si. E a narrativa dele deixa tudo muito mais icônico. Eu até acredito que esse tipo de coisa falta nos jogos atuais. Tipo, os jogos atuais se levam muito a sério. Tipo, se levam muito a sério mesmo, às vezes fica muito over. Fica meio esquisito, como se fosse um adolescente fingindo ser um adulto, cara. Tipo, tentando ser maduro, né? Eu realmente não curto muito isso nos jogos atuais. E essa é uma das razões pra eu ter feito esse vídeo. A segunda razão pra eu ter feito esse vídeo é por causa do lançamento do Metal Gear Solid Delta, né? E eu nem tenho muito a falar sobre esse remake / remaster, porque é basicamente o Ctrl-C, Ctrl-V do jogo original, só que com gráficos melhores lá da Unreal Engine. Que é... Na verdade, os gráficos até que são melhores, só que falta o filtro de mijo, né? Eu até fiquei feliz quando eu percebi que tinha a opção lá do filtro de mijo no jogo. Porque sem um filtro de mijo fica meio esquisito, cara. Fica completamente estranho, cara. Aquele filtro cinza, nossa, o jogo fica meio morto. E eu não tenho muito a comentar sobre esse remake, não. Como eu disse, é uma cópia do jogo anterior, vendido a full price, só por causa dos gráficos. E nem sei se o desempenho tá tão bom. Mas sei lá, cara. Acho que se tiver numa promoção, se você tiver dinheiro pra comprar, acho que vale a pena, mano. Na minha opinião. E parando pra pensar, foi até bom que esse jogo fosse um remake / remaster / Ctrl-C Ctrl-V do jogo anterior, só com gráficos melhores. Porque se eles refizessem o jogo, talvez o game perderia completamente o tom do original. Já que, né, claro, a Konami não tem mais o Kojima na equipe de produção. Esse jogo, se fosse um remake mesmo, tipo, sei lá, Silent Hill 2 ou Resident Evil 4 Remake, não teria mais a asinha do Kojima lá. Não teria mais a mente do Kojima pra guiar todo o processo criativo, então o jogo seria completamente diferente. O tom da história seria completamente diferente. Provavelmente seria algo bem mais sério e menos goofy, né? Como eu disse anteriormente. Sem as brincadeiras, sem os exageros, sem as coisas relacionadas aos filmes dos anos 70, do 007, enfim. Seria algo muito diferente. Bom, eu falei todo esse monte de baboseira durante 2 minutos só pra te recomendar o jogo, então tipo... Se você tiver a oportunidade de jogar Metal Gear Solid 3 Snake Eater, jogue, porque é maneiro. E é só aguentar as cutscenes iniciais do jogo, que são muito longas. Quer dizer, algumas cutscenes iniciais são maneiras, algumas partes delas, né? Outras só tem um monte de informação expositiva e tal pra explicar o jogo, o que tá acontecendo. Mas se você não quiser ver as cutscenes também, então tipo, dane-se. Joga só pelo gameplay mesmo, que é bem da hora. Então é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Falou. Talvez tenha vídeo nos próximos dias, quer dizer, vamos ver, né? Enfim, valeu, falou, fui.